bem-vindos a mais um programa Bate-Papo. 2014 é marcado pelos 50 anos do golpe militar. Foram mais de 2 décadas de ditadura no Brasil. E nesta edição, eu tenho o prazer de receber Dorival Henrique, que é professor da Unimep e ex-militante da Ação Popular. Professor, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Eu agradeço, cara. Então, eu gostaria de saber como foi o início da militância, do senhor e o seu envolvimento com a Ação Popular. Bom, o meu envolvimento com a Ação Popular começa quando eu era jovem, bem jovem, eu era secundarista, né? Nessa época eu pertenci à Juventude Estudantil Católica e essas formações de juventude estudantil, universitária, agrária, operária, chamada JAC, JOC, essas formações foram um dos pilares daquilo que chamou depois da criação da Ação Popular, né? Logo após 64, eu me envolvi mais diretamente com a Ação Popular, que já tinha sido criado antes de 64. Professor, nós sabemos que foram tempos muito difíceis, aliás, todos nós sabemos, vocês aí de casa também, e eu gostaria de saber se o senhor tem alguma história para compartilhar conosco que o senhor tenha presenciado daquela época. Acho que eu teria várias, mas especificamente os tempos foram difíceis mesmo, mas de uma forma geral, a partir de 1968, a partir do ato institucional número 5, as coisas se tornou muito grave, né? As coisas se tornaram graves no sentido de não respeito nenhum aos direitos humanos, etc, etc. Esse é até o assunto seguinte, agora que a gente vai abordar aqui, porque para vocês que nos acompanham, vejam só. O professor ele chegou a ser condenado após o golpe militar em um julgamento que aconteceu em Brasília. Professor, será que o senhor pode comentar mais conosco como foi esse período? Então, eu pertenci aos quadros da Ação Popular e ela se tornou uma organização clandestina, né? Obviamente. Então, antes de 64 era uma coisa, após 64, e especificamente após 68, ela toma outro destino, né? Outro rumo, outra estratégia, inclusive, de luta, etc. E foram me procurar, e não me encontraram no meu alojamento, e eu fiquei sabendo disso, e eu tomei providências no sentido de sair da cidade de Brasília. Mas aí eu fui condenado, se teve um julgamento, eu fui condenado, eu fui orientado, inclusive pelos advogados, a comparecer. Eu compareci no julgamento, mas como eu não estava preso, eu tinha a liberdade, na hora do almoço, de almoçar junto com a minha família. E eu compareci e estudamos o caso, e eu saí do julgamento, fui embora, abandonei, porque já sabia nessas alturas que iria chumbo grosso, né? Tanto é que eu fui condenado inicialmente a 2 anos, depois fui condenado aonde? Isso é bom esclarecer, né? Na justiça militar, não se fala em justiça civil. E depois no Superior Tribunal Militar, essa pena de 2 anos foi reduzida para 1 ano, né? A prescrição, quando ocorreria a prescrição da pena, 2 anos, de acordo com o Código Militar, o Código de Segurança na época, a prescrição ocorreria após o dobro da pena do artigo máximo, que seria 2 anos, ocorreria 4 anos. Evidentemente que eu não tive direito a essa prescrição imediata, porque eu estava sem advogado, eu só pude obtê-la após 6 anos, felizmente graças à ação da Arquidiocese da Sé, que tinha um pool de advogados na época. E olha, se o senhor tivesse,
sido preso naquela época, o senhor até poderia ter sofrido torturas, não é, professor, para que eles obtivessem informações. Olha, então, após 68, as pessoas eram sequestradas, digamos assim, né? Porque a família não tinha notícia onde que estavam. Eles torturavam, e após a tortura, né, os sobreviventes, né, a família era comunicada após muita procura. Que é diferente, em 64 e 68 havia ainda o Instituto do Habeas Corpus, né? Após 68 isso foi suspenso, né? Com o ato constitucional número 5 foi suspenso. Então a tortura com certeza haveria, né? Mesmo que seja para... Haveria para, inclusive, checar dados, etc, etc. E até porque eu tinha fugido. Uma coisa muito triste mesmo, né? E depois o senhor viveu 6 anos clandestinamente. Isso. É um período duro na medida em que você não pode ter vínculos empregatícios muito formais ou muito estáveis, né? E numa cidade de São Paulo, como São Paulo, em que todos os prédios estavam sendo vigiados pela Operação Bandeirantes, né? pelo DOPS, pelo delegado Fleury. E qualquer visita que você faria ou fazia alguma pessoa, também te perguntava o nome, identidade, etc, etc. Teve todo um esquema de sobrevivência em que eu vivi, alugando casa diretamente com o proprietário, via meu irmão. Então foi todo um esquema familiar que eu pude viver, sobreviver, na verdade, né? Mas eu quero dizer aqui uma coisa. Eu entrei tanto na Ação Popular como na Juventude Estudantil Católica e enfrentei isso porque... Não só porque a ditadura era ruim, no sentido de impedir liberdades, mas fundamentalmente porque ela impediu um processo de reformas de base nesse país. Portanto, ela impediu a participação popular nesse país, de reformas necessárias nesse país. Então, eu entrei por um projeto mesmo de democracia e de classe, de posição de classe social. Né? Não só pela face cruel dela, mas nós tivemos, em 64, um impedimento de reforma de base que o governo João Goulart vinha encaminhando. E, professor, o senhor, desde os tempos de faculdade, sempre esteve envolvido com o movimento estudantil, sempre muito atento às coisas que aconteciam. Este ano nós ainda teremos as eleições. Eu gostaria de saber se o senhor acha que os jovens, hoje em dia, eles participam ativamente dos assuntos do país? Sim. Ou o senhor acha que ainda falta uma curiosidade, uma conscientização por parte deles? Essa é uma pergunta boa, né? E difícil até certamente de responder. Eu tive um envolvimento meu envolvimento com o movimento estudantil foi praticamente na época de estudante, né? Em tempos de graduação. Os jovens hoje em dia, né? Eu acho que existe uma ansiedade grande da juventude se envolver, né? Acho que essa ansiedade faz parte da juventude. Não saberia dizer a intensidade. Com certeza, num regime fechado, toda vez que o regime é fechado, né, observa-se um pouco isso também no período da ditadura Vargas. Os estudantes, eles são quase que porta-voz da nação, eles agitam, eles vão às ruas, etc. Eles têm poder de mudança, Isso, né? tem poder de mudança. Evidentemente que isso não basta, é preciso que outras classes sociais, né, tenham adesão a isso e queiram isso, né? Como se foi aí no movimento das diretas já, etc. Olha, acho que a juventude tem interesse e, ao mesmo tempo, está decepcionada. Né? E aí, eu acho que até, é duro falar isso, mas é uma decepção relativamente saudável, no sentido que nós estamos dentro de uma democracia, vivemos uma democracia. Né? Mas há uma decepção com relação ao que vem acontecendo, o que eles constatam,
embora, do meu ponto de vista, nós tivemos avanços significativos, consolidados, etc. Mas a mídia, por exemplo, está trabalhando bastante a questão da corrupção, né? E parece-me focado em determinado aspecto, focado mais no governo central do que em outros governos. Talvez isso seja interessante, importante, mas e também se repassa essa ideia de que os políticos são todos corruptos, etc. Não é bem isso, mas essa ideia de corrupção faz com que a juventude fique um pouco afastada, me parece. Então, nós temos parte da juventude querendo se engajar para mudar e parte daqueles que não acreditam em mudança. Né? E o que é pior, né? Como está dizendo, o que é pior ainda, existe uma parcela pequena, minoritária, que está sendo mobilizada no sentido de volta ao regime militar. A gente observou isso agora na comemoração dos 50 anos, né? Sem consciência nenhuma, né? Alguns achando que o Brasil é igual à Venezuela, o Brasil é Cuba, não tem nada disso, não sei por que esse pessoal está dessa forma, mas a gente pode perceber uma coisa concreta e importante no Brasil. A Comissão da Verdade está avançando, e vai entregar o seu relatório no final desse ano, e nós começaremos a conhecer melhor essa parte negra do Brasil que foi desconhecido. Eu acho que isso é importante. E tem muitos militares descontentes com isso. Apesar das Forças Armadas hoje no Brasil, né, os seus dirigentes máximos não estão engajados em nenhum movimento, pelo menos, né, que a gente saiba, que tenhamos notícia em alguma coisa contra a democracia. Né? Acho que a Comissão da Verdade avançou bastante nesse sentido, em que a própria Forças Armadas já começa a admitir, no Brasil a verdade vem a conta-gota, né? As Forças Armadas já começam a admitir uma sindicância interna para apurar se no Brasil houve de fato tortura. Imagine você como a verdade vem a conta-gotas nesse país. O Brasil está caminhando a passos lentos, mas devagar a gente chega lá, né, professor? Eu espero que sim, eu acho. E vocês aí de casa devem estar curiosos, assim como eu também estou. Professor, qual é a sua sensação diante dos 50 anos do golpe, agora que a gente já sabe de toda essa sua experiência, essa sua vivência naquela época? Olha, então, como meu engajamento foi de livre e espontânea vontade, eu me sinto... Eu acho que eu deveria ter feito isso mesmo, né? Não sei se poderia ser diferente. Né? Agora, como é que foi 68? Por que as várias organizações tinham como estratégia a questão da luta armada para derrubar a ditadura? Seria outro programa para trabalhar isso, está entendendo? Mas não sei se seria diferente. Né? Eu me vejo como jovem fazendo aquilo e estou satisfeito pelo que nós conseguimos. Né? Embora eu diria assim, para concluir, né, que teria sido muito importante para o Brasil as vitórias do movimento das diretas já, conquistado nas ruas, não feito lá no Congresso, de cima para baixo, como vem sendo feito muitas coisas no Brasil. Infelizmente, em 1984, a emenda Dante de Oliveira foi rejeitada não foi aprovada pelo Congresso Nacional, na época Arena e PMDB, e não tivemos as diretas já, resultado do movimento das ruas. Professor, então, para a gente finalizar, qual realidade o senhor espera para o Brasil daqui para frente? Olha, a realidade para o Brasil em primeiro lugar, o Brasil está inserido dentro do contexto mundial, né? E, portanto, cada vez mais sua economia está globalizada, cada vez mais nós somos interdependentes. Não tem como fugir muito disso em termos de sistema capitalista em que vivemos.
Me parece que nós estamos numa crise do sistema e, ao mesmo tempo, me parece que é uma tentativa de sair dessa crise do sistema via um processo de, digamos assim, o que você tinha de processo civilizatório, de conquistas importantes na Europa, que era a social-democracia, me parece que ela vai ser destruída, será reduzida. Teremos aí a liberal democracia, né, com perda de muitos direitos sociais. Não sei até que ponto o Brasil não terá que caminhar para isso também. O fato é que o sistema capitalista é um sistema sempre constante, de constante crise, né, e de acumulação e crises. Eu não vejo outra forma do sistema funcionar para bem da população, não só para bem do capital, que não seja regulamentado. E a sua regulamentação começa a ser muito ruim, uma contradição para grandes e macros investidores. São os grandes atores, as transnacionais são os grandes atores internacionais. Embora tenhamos inúmeras e milhares, centenas de milhares de pequenas e médias empresas que garantem emprego para todos os trabalhadores, mas a lógica do sistema não é dada pelas pequenas e médias empresas, mas pelas empresas transnacionais, que subordinam governos. Professor, então, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Agradeço as informações que o senhor compartilhou comigo e também com quem nos assiste. Muito obrigado a você. Então, essa foi mais uma edição do programa Bate-Papo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e curtam a página da TV Unimap no Facebook. Tchau e até a próxima edição.